Na live de hoje eu vou falar com você um pouco sobre isso, né? Como que a gente usa com consciência, aplica com consciência a lei da atração na nossa vida, né? Quais são os hábitos, quais são as rotinas, quais são os comportamentos, quais são as atitudes para você se conectar com essa energia, beleza? Então, nosso combinado é o seguinte: convida uma pessoa que você gosta e que você conversa no seu dia a dia para estar aqui com a gente. Então vai lá no aviãozinho que tá aqui embaixo, ó, e manda essa live para essa pessoa. Por quê? Porque como eu vou falar sobre como aplicar a lei da atração todos os dias da sua vida, você vai ter essa pessoa para conversar sobre isso, para trocar ideia, para falar assim, olha, eu fiz aquilo que a Dessa falou, fiz dessa forma, aconteceu isso, e aí vocês vão crescendo e evoluindo juntos, beleza? Então, manda aí para uma pessoa para a gente poder começar. Guinter tá aí também, bem-vindo, boa noite. Vamos nessa. Então, uma coisa primeiro muito importante para a gente falar no Momento Cocri de hoje primeiro, quando a gente faz esse tipo de pergunta, né, como aplicar a lei da atração todos os dias na nossa vida, a primeira coisa que você precisa ter consciência, que você precisa entender e que você precisa ter clareza a lei da atração já está acontecendo todos os dias na sua vida, tá? Então não é uma coisa que vai acontecer na sua vida só quando você decide que isso vai acontecer. Não, ela já está acontecendo. Tudo que está acontecendo na sua vida hoje, nesse exato momento, em todas as circunstâncias, são coisas que você atraiu para você. A única questão aqui quando eu faço esse tipo de pergunta, eu me coloco numa posição de gerar consciência sobre os comportamentos e atitudes que eu posso ter na minha vida diária, que fazem com que eu potencialize o uso da lei da atração, ou seja, eu use de fato a lei da atração com consciência para atrair aquilo que eu quero e não aquilo que eu não quero, tá? Então é sobre isso, essa é a primeira coisa que você precisa saber. E aí a segunda coisa que você precisa saber quando a gente fala sobre como aplicar a lei da atração, existe um conjunto de atitudes, de hábitos, de comportamentos e também de ferramentas que você pode aplicar na sua vida diária, tá? Hoje eu vou trazer aqui o feijão com arroz, aquilo que é básico. Eu não vou me aprofundar em algumas ferramentas, tá? Porque o aprofundamento das ferramentas eu faço lá com os meus alunos dentro da formação de terapia da cocriação, beleza? Então hoje eu vou te trazer qual é o feijão com arroz que você pode já colocar em prática na sua vida diária hoje, tá? A primeira coisa você pode fazer quando você começa e termina o seu dia. Então, a primeira atitude e o primeiro comportamento para você aplicar a lei da atração todos os dias, independente do lugar que você está, é a forma que você começa o seu dia e a forma que você termina o seu dia. A forma com a qual você começa o seu dia determina a forma que você vai terminar o seu dia. Então, a forma que você começa o seu dia determina a forma que você vai terminar o seu dia. Então, a primeira coisa se você quer aplicar a lei da atração diariamente na sua vida com consciência para atrair de fato aquilo que você deseja, você precisa começar o seu dia setando essa intenção. Por quê? Porque quando você está começando um dia, independente da circunstância, independente do que você está vivendo, independente do momento, independente da situação, você está tendo uma nova oportunidade de expressar a sua verdade, de expressar a sua essência, de fazer aquilo que o seu coração pede para você fazer. Então é como se todo dia que a gente vai dormir, é como se a gente aproveitasse esse sono para deixar morrer aquilo que precisa morrer. Por quê? Porque a gente vai renascer no dia seguinte, a gente vai ter uma nova luz no dia seguinte, a gente vai ter uma nova oportunidade no dia seguinte. Então você pode já começar a sua manhã com essa sensação de estou tendo uma nova oportunidade de viver. Estou tendo um novo começo, estou tendo uma nova chance, uma nova oportunidade. É isso que um novo dia representa, uma nova oportunidade de viver, tá? E nessa nova oportunidade de viver, você pode já logo cedo
se conectar com o que você quer viver naquele dia. Então, eu gosto muito, eu ensino isso para os meus alunos, a fazer o exercício de cocriação do dia que você quer viver. Então, é você, logo que você acorda, você aproveitar esse estado que você está num estado de relaxamento, né? Onde a sua frequência cerebral está vibrando numa frequência mais baixa, onde você está de fato com uma vibração no seu cérebro mais baixa, você está com menos coisas na sua cabeça, você ainda não teve aquele turbilhão de coisas que acontecem no dia. Você aproveita esse momento onde a sua mente ainda está num estado de relaxamento para você cocriar o seu dia. Como que você faz isso? Você senta e vai fazer a sua meditação. Eu não medito, eu não sei meditar, meditação não funciona para mim. Comece a treinar meditação. Já falei 500 vezes aqui que quem não medita está ficando para trás, está perdendo a oportunidade. Se você não medita, você está perdendo a oportunidade e você provavelmente vai criar a doença para você. Por quê? Porque a meditação é o que traz a gente para o estado de presença. A meditação é o que traz você para o aqui e para o agora, que é a coisa mais importante que você tem. A meditação faz você acessar a serenidade, a tranquilidade, a plenitude. A meditação faz você ouvir o seu ser. A meditação faz você baixar o volume dos barulhos que estão na sua mente. Então, comece a treinar a meditação, nem que seja dessa forma que eu estou ensinando, tá? Então, você vai entrar lá na sua postura de meditação logo cedo e aí você pode colocar uma musiquinha, um som da natureza ou sem som, como você quiser. E você vai fazer um exercício mental de visualizar como você quer viver o seu dia. Como assim, Dessa? É como se você fosse construir na sua mente todo o seu dia, desde o momento que você acorda, até você escovar os seus dentes, até você tomar o seu café, até você fazer a sua atividade física, até você ir para o seu trabalho, as pessoas que você encontra no caminho, como que você se sente ao longo desse dia, quais são as coisas que você faz, o que acontece, quais os presentes que chegam para você, quais o dinheiro inesperado que chega para você, enfim, o que você deseja. Se você pudesse chegar assim, ó, Deus, é o seguinte, agora eu vou te falar como que eu quero viver esse dia, então você me ajuda a criar esse dia? Você está falando com Deus e Deus está ouvindo você para desenhar esse dia para você. Então, esse exercício de manhã é um exercício muito poderoso de literalmente você co-criar o seu dia em todos os aspectos. Então, é como se você tivesse, olha só que massa, é como se você tivesse lá assistindo um filme do cinema. Você tá vendo aquelas imagens, aquele filme, aquelas cenas acontecendo naquela tela. Você vai fazer esse exercício de fazer essa criação do filme do seu dia, que você ainda não viveu, mas que você vai viver, entende? Então você cria isso na sua mente, tá? Você cria isso na sua visualização. E aí uma coisa que é muito importante você pode colocar nesse filme tudo que você quiser. Você é o diretor desse filme, você é o diretor, você é a pessoa que cria a trama, você é a pessoa que cria as cenas, você é a pessoa que cria os personagens, você é a pessoa que coloca o temperinho da emoção. Quais são as emoções que você quer sentir no seu dia? Entende? Você é literalmente a pessoa que cria tudo isso. Então, você coloca todos esses elementos nessa visualização. Como que você quer se sentir, como que você vai se relacionar, como que você vai conversar, que tipo de pessoa você quer encontrar, se você quer receber dinheiro inesperado da melhor e mais elevada maneira ou não, se você vai sair de casa e vai ter vaga do estacionamento para você, se você vai ter que ir no mercado e vai ter promoção lá daquilo que você quer comprar, se você vai comprar fruta na feira, que a fruta tá doce, tudo isso, entende? Desde os pequenos detalhes. Se você vai ter uma reunião importante de negócios, então você vai visualizar o fechamento dessa reunião, o andamento dessa reunião.
Se você vai atender pessoas, você vai imaginar o seu consultório, o seu atendimento, o seu horário cheio, a sua agenda cheia, as pessoas chegando até você, pessoas que te respeitam, pessoas que valorizam o seu produto, que valorizam o seu serviço, enfim. Você vai co-criar o seu dia literalmente com todos os detalhes que você quer. E aí você vai trazer a gratidão por aquilo. Então, esse é o primeiro elemento, né? Essa é a primeira coisa que você pode fazer quando você começa o seu dia para aplicar a lei da atração com consciência, tá? Uma vez que eu faço isso, eu inicio o dia dessa forma, vem um segundo ponto agora, que é o seguinte, que é a segunda coisa que eu vou te ensinar hoje. As coisas podem acontecer exatamente como você visualizou, como você co-criou, como você imaginou, e elas podem acontecer melhor do que isso, ou algumas coisas podem não acontecer. Aquilo que normalmente não acontece é por duas razões, ou por coisas que estão fora do seu controle, ou porque dependem do livre-arbítrio de outras pessoas, ou porque você tem alguma sensação dentro de você que está impedindo aquilo de acontecer. Então, a segunda coisa que você precisa fazer na sua vida diária para aplicar a lei da atração é observar os seus sentimentos. É a primeira coisa. Por isso que eu falei da importância da meditação lá atrás, porque quando você começa a praticar a meditação, você começa a perceber e observar os seus sentimentos de uma forma mais rápida. Então, como que eu me sinto quando eu tenho uma discussão? Como que eu me sinto quando eu recebo um presente? Como que eu me sinto quando eu sou elogiada? Como que eu me sinto quando eu me olho no espelho? Como que eu me sinto quando eu tô no trabalho? Como que eu me sinto quando eu tô no trânsito? Como que eu me sinto quando eu tô criando um texto? Como que eu me sinto quando eu tô atendendo alguém? Como que eu me sinto? Qual é a sua sensação naquele dia? E aí que tá, né, gente? Esse lance da sensação, me corrija se isso estiver errado ou se não fizer sentido para você. Mas a gente foi pouco ensinado a olhar para os nossos sentimentos, né? E aí tem uma coisa que a gente faz muito no automático, que é o seguinte: quando a gente vai dar oi para alguém, né? A gente fala oi, tudo bem? Só que já parou para pensar? Só que a gente às vezes fala o oi, tudo bem por força do hábito de falar oi, tudo bem. Mas a gente não tá falando oi, tudo bem porque a gente quer de fato ouvir como que a pessoa tá se sentindo. Imagina se quando você fala oi, tudo bem, a pessoa começa a falar não tá tudo bem, tô sentindo isso. Uma conversa qualquer. Você não vai se pegar um pouco de surpresa? Por quê? Porque a gente não foi habituado a falar isso. Então, esse treino que a gente precisa fazer, ele vai demandar uma energia um pouco maior no começo. Porque por conta disso, consequentemente, a gente está aprendendo a lidar com os nossos sentimentos e reconhecer os nossos sentimentos. Só que o que acontece? Que você precisa ter consciência, eu falei isso com uma cliente minha hoje. Quando a gente tem um sentimento negativo, principalmente um sentimento negativo, uma emoção negativa, o que acontece? Essa emoção negativa que vem, que tá dentro da gente, ela tá mandando um sinal para o universo. Se você não reconhece essa emoção negativa, se você não olha para ela, ela fica lá no escuro, ela tá lá na sua mente subconsciente, ela fica lá no escuro. Isso vale para todas as situações. Por exemplo, imagina que você vai vender o seu produto, o seu serviço. Se você está sentindo de alguma forma insegurança naquela venda e você não reconhece que você está sentindo insegurança, você provavelmente não vai fechar aquela venda. Você provavelmente não vai converter aquele cliente. Você provavelmente não vai ter aquela pessoa junto com você. Por quê? Porque no fundo, você está nutrindo o sentimento de insegurança que está dentro de você. E é como se fosse a raiz de uma árvore. A raiz de uma árvore ou de uma planta, se você arrancar do solo, o que acontece? Essa planta morre. Por quê? Porque a raiz foi feita para estar na escuridão. A mesma coisa é sua emoção e seu sentimento negativo.
Enquanto você deixa ele na escuridão, ele está se nutrindo, ele está ganhando espaço, ele está enraizando dentro de você, ele fica mais forte. Quando você traz esse sentimento, essa emoção negativa para a luz, ou seja, você arranca a raiz e você traz para a luz, ele vai perdendo força, ele vai diminuindo. Então, você reconhecer e você olhar para os seus sentimentos é fundamental para que a cada dia você crie a realidade que você deseja criar. Para que a cada dia você use a lei da atração de uma forma potente na sua vida. Porque lembra, a lei da atração está acontecendo, independente de você saber ou não. O sinal que você está emitindo para o universo, que vem dos seus sentimentos, dos seus pensamentos e das suas ações, é o que vai trazer para sua vida aquilo que você deseja. Então, se você mascara ao longo do seu dia um sentimento que você teve, você vai atrair algo que está congruente com aquele sentimento. Então, esse é o segundo passo que você precisa fazer. E esse passo, ele no início, ele é mais desafiador, porque não fomos ensinados a olhar para os nossos sentimentos. E segundo, porque a gente está aprendendo a lidar com os nossos sentimentos. Porém, quanto mais você treina essa autoobservação e essa percepção, você vai conseguir transmutar, mudar esse estado vibracional, mudar essa sensação mais rápido, entende? Então, esse segundo passo, ele é fundamental para você aplicar a lei da atração todos os dias. Então, como que você pode fazer esse treino, né, de observar os seus sentimentos, por exemplo, né? Dessa, como que eu faço isso de uma forma simples e prática? Se você não tem esse hábito de se questionar como que você está sentindo, porque, por exemplo, para mim hoje isso é muito automático. Na hora eu percebo, nossa, senti um aperto no coração, nossa, senti um quentinho no coração, nossa, senti leveza, senti expansão, senti paz, nossa, senti contração, senti repressão. Para mim, essa percepção hoje ela é muito rápida, porque eu treinei muito isso e continuo treinando com intenção. Mas se você não tem esse hábito ainda, um exercício muito simples que eu gosto de passar é: coloca um lembrete no seu celular. O iPhone, por exemplo, ele tem a função Reminder, né, que é lembrete. Então, se você não tem iPhone, pode ser que no seu celular tenha essa função também. Você pode colocar um lembrete a cada 3 horas do seu dia, por exemplo, com a seguinte pergunta: como eu estou me sentindo? Como eu estou me sentindo? Você pode botar essa pergunta no lembrete. Se você não tem essa função de lembrete no seu celular, você pode colocar um alarme no seu celular, um despertador, a cada 2 horas durante o dia. E aí, nesse despertador, você vai ter o mesmo título, tá? Você vai colocar assim: como eu estou me sentindo agora? Isso vai ajudar você a observar os seus sentimentos, tá? Aí vem a terceira ação, a terceira atitude que você pode ter na sua vida diária para aplicar a lei da atração todos os dias, que tem a ver com o que a Keila acabou de falar. É o seguinte: o que eu faço com esses sentimentos, né? Como que eu lido com esses sentimentos? Aí você precisa entender uma coisa. Toda emoção, ela tem uma trilha que te conecta com um pensamento. Então, toda emoção, ela é originária de um pensamento que está na sua mente subconsciente. Esse pensamento é uma crença, é algo que você acredita como sendo uma verdade. Seja a verdade absoluta ou seja apenas aquilo que você acredita. Então, esse sentimento, ele está associado a um pensamento. Então, você faz uma coisa muito simples que é: o que eu estou pensando quando eu sinto isso? Então, por exemplo, vou usar o exemplo lá da venda, né? Então, para quem vende aqui produto ou serviço ou faz atendimentos, né? Que é o serviço, no caso. Imagina que você você tem uma pessoa que está interessada no seu serviço e você vai receber essa pessoa, né? E aí você vai ter uma conversa hoje com essa pessoa para explicar para ela, para mostrar para ela como é o seu serviço e para você procurar ajudar essa pessoa e gerar essa conversão para você, né? Você ter esse retorno para você. Beleza. Aí você
botou lá a perguntinha, como eu estou me sentindo? E aí deu ali 2 horas antes do encontro com essa pessoa, veio a pergunta, como estou me sentindo? E aí você vai responder para você que você está se sentindo insegura. Tô nervosa e tô me sentindo insegura porque eu vou ter essa conversa. O que eu estou pensando quando eu me sinto insegura? Se liga só. O que eu estou pensando quando eu me sinto insegura? E aí pode vir para você, nossa, eu tô pensando agora que essa pessoa ela pode não querer o meu serviço. Ou seja, essa pessoa ela pode me rejeitar. Ah, você tá pensando que essa pessoa pode te rejeitar. Beleza. Ou seja, você tá pensando que se essa pessoa não fechar o serviço com você ou a venda com você, você vai se sentir rejeitada. Tá bom. Então, eu estou pensando que eu posso me sentir rejeitada por essa pessoa, que eu posso ser rejeitada por essa pessoa. De onde vem essa sensação de rejeição? Quando foi a primeira vez na minha vida que eu me senti rejeitada? E vê o que vem para você. E provavelmente vai vir alguma memória, vai vir alguma cena, vai vir alguma situação. E aí você se conecta com essa situação, com essa cena, com essa memória. Tá? Quando essa cena, quando essa memória vir, quando essa informação chegar para você, você vai olhar, nossa, tá bom, isso já aconteceu. Eu não mudo isso que aconteceu, né? O que aconteceu, aconteceu, passou, você não muda isso. Mas você hoje na sua vida tem o poder de mudar a sua percepção de realidade diante daquilo que passou. Então, o que você pode fazer? Você pode olhar para essa mesma situação que já passou e perguntar: o que tem de aprendizado disponível aqui para mim? E aí, suponhamos que tem um aprendizado disponível para você, e aí você vai intuindo, tá? Você vai sentindo, por isso que o treino da meditação é importante. Aqui não é um exercício de racionalização, é um exercício de sensação. E aí, você perguntou para você, o que tem de aprendizado disponível aqui para mim? E aí, suponhamos que o aprendizado disponível para você é estabelecer uma comunicação clara. Nossa, essa situação aconteceu para eu aprender a me comunicar claramente, para eu expressar aquilo que eu sinto, para eu expressar a minha verdade, para eu me posicionar, para eu expressar os meus limites. Entende? E aí, você traz esse aprendizado para o aqui e para o agora, para o que você está vivendo nesse momento. Então, por exemplo, imagina que nesse momento, que é o exemplo que eu estou dando, você está prestes a atender uma pessoa que você vai oferecer o seu produto ou o seu serviço. Então, você vai falar, nossa, essa situação que veio à tona, ela me trouxe o aprendizado de me comunicar claramente. Então, você vai se questionar no aqui e no agora. O que eu posso fazer neste contato que eu vou ter com esse prospecto, com essa pessoa que quer o meu serviço? O que eu posso fazer para me comunicar claramente? E aí você faz ali anotações de que forma você pode se comunicar claramente. Será que você pode desenvolver uma linha de raciocínio que você vai ter nessa conversa com a pessoa? Como que você pode conduzir a conversa com essa pessoa? E aí você vai trazendo ações práticas dessa comunicação clara que você pode ter com essa pessoa. Entende? Então, o que a gente está fazendo nesse exercício aqui? A gente está pegando um sentimento que você identificou no momento, está mergulhando na trilha dessa emoção para encontrar o pensamento. E desse pensamento a gente está identificando de onde ele vem, qual é a raiz dele. Para quê? Não é para a gente mudar o que aconteceu, mas para a gente fazer desse limão uma limonada. E falar assim, nossa, então tá. Essa raiz aqui, eu vou transformar ela numa linda flor agora, com ações práticas. Então, quais são as ações práticas que eu posso fazer na minha vida agora, uma vez que eu sei disso tudo? Entende? Então, você usa o passado não para ficar remoendo o passado, não para ficar olhando para as coisas que te aconteceram no passado, mas para você criar um futuro diferente. Então, eu trago consciência, percepção para gerar a mudança de ação, tá?
Fichas caindo? Quantos milhões de ficha caindo? Vai. Fala aí, cada ficha caindo é 1 milhão, gente. Fala aí quantos milhões de ficha caindo. Então, essa observação, gente, perceba. Isso aqui que eu tô falando pra você é um treino que é muito potente. É muito potente. Pensa o seguinte, eu começo lá de manhã criando o meu dia, visualizando tudo aquilo que eu quero. Aí eu vou observar os meus sentimentos e aí eu vou observar os meus pensamentos. Então percebe o quanto você vira protagonista do seu dia? Você para de viver no piloto automático e você se apropria do seu dia. É assim que você usa a lei da atração todos os dias com consciência, porque ela já está acontecendo. Agora, se está acontecendo coisas que você não quer, é porque você não está observando esses aspectos, tá? Então, esses 3 aspectos, eles são fundamentais. Aí tem um quarto aspecto, eu vou falar de 5 hoje, tá? Tem um quarto aspecto que é o seguinte. O quarto aspecto é, se você quer usar a lei da atração todos os dias de forma potente na sua vida, para de fato atrair aquilo que você deseja, você precisa se conectar com a frequência de tudo aquilo que você deseja. O que isso quer dizer numa linguagem muito simples? Isso quer dizer que aquilo que você deseja já está disponível, tá? Aquilo que você deseja já está disponível. Isso está vibrando numa energia. Então, eu preciso saber que energia é essa, que é uma energia elevada, que é uma energia boa, que é uma energia potente. E eu preciso, Andressa, me conectar com essa energia. Então, eu preciso elevar a minha frequência vibracional. Quanto mais eu elevo a minha frequência vibracional, mais o meu campo eletromagnético expande, mais magnética eu fico e com mais facilidade eu atraio as coisas para minha vida. Então, você precisa, isso é uma necessidade. Se você quer usar a lei da atração todos os dias com potência na sua vida, isso é uma necessidade básica. Você precisa ter hábitos que elevam a sua frequência. Hábitos que elevam a sua frequência, básicos. Se alimentar bem, de forma saudável, com aquilo que te nutre e que te traz energia. Fazer atividade física, cuidar do seu corpo, seja caminhar, dançar, correr, nadar, andar de bike, fazer um pilates, fazer uma yoga, não importa. O exercício que faz sentido para você, mas você precisa trazer movimento para o seu corpo físico, tá? Isso é básico. Que mais que eleva a sua frequência? Do que você está se nutrindo em termos de relacionamentos e ambiente? Em termos de relacionamento e ambiente. Você está se relacionando com pessoas que te impulsionam ou você está se relacionando com pessoas que te puxam para baixo? Você está com o seu ambiente limpo, organizado, somente com aquilo que é essencial para você? Ou você está com o seu ambiente físico cheio de cacareco, de coisa que você não usa, de energia parada e de energia acumulada? Tudo isso interfere na sua frequência vibracional. O que você está colocando para dentro de você em termos de informação? Você está colocando notícia ruim? Você está assistindo TV que não te acrescenta em nada? Você está se nutrindo de informações que são informações ruins, densas, pesadas, ou você está se nutrindo de informações elevadas e boas, tá? Tudo isso interfere na sua frequência. Quinto ponto, eu vou falar 6, tá? Porque eu senti de falar um agora. Quinto ponto. Tá fazendo sentido, gente? Fala aí pra mim se tá fazendo sentido. Que aí eu vou pro quinto ponto e depois o sexto pra gente finalizar. Coraçõezinhos a 1000. Tá caindo pra mim. Boa. Muito sentido, boa. O Alisson co-criando desde já. Alisson maravilhoso. Boa, beleza. Então, massa. Então, vamos lá. Tá vendo, Alisson? Tá vendo?
Quinto ponto. Presta muita atenção nesse quinto ponto, que esse é aquele negócio que meus alunos falam, né? Que a Dessa vem com aquele jeitinho toda amorosa pra falar, mas ela dá um tapa na gente com amor que, né? Que ele chacoalha. Esse quinto ponto é isso. Você deseja algo na sua vida, né? Você quer agarrar algo, né? Você quer agarrar uma oportunidade, você quer agarrar um sonho, você quer agarrar alguma coisa, certo? Você quer agarrar isso, né? Você quer ter isso nas suas mãos, certo? Fala aqui pra mim, se você quer realizar o seu sonho, se você quer pegar o seu sonho nas suas mãos, se você quer agarrar as oportunidades e aquilo que você deseja. Sim? Você quer isso? Fala aqui pra mim. Eu preciso que você responda, porque se você responder, você não vai mais esquecer disso. Você vai lembrar disso pro resto da sua vida. Sim, massa. Beleza. Então, presta atenção. Não tem como, presta atenção, não tem como você agarrar coisas novas se você continua carregando um monte de coisas velhas que não te servem mais. Não adianta você querer carregar flores se você está carregando um saco de pedra. Não adianta você querer andar num caminho novo se você continua andando num caminho velho. Não adianta você querer essas coisas se você continuar fazendo os hábitos que te trouxeram até aqui. Esses hábitos, essas atitudes, esses comportamentos, essas relações, essas coisas te trouxeram até aqui. Mas não são essas mesmas coisas que vão te levar para um outro patamar. Para você ir para um outro patamar, você precisa carregar coisas novas. Então você precisa soltar, desapegar daquilo que não te serve mais. Isso envolve hábitos, comportamentos, lugares, relações, atitudes, emoções negativas, tudo, absolutamente tudo, entende? E cada um de vocês, cada pessoa que tá aqui tem um aspecto hoje que tá carregando e que sabe que tá carregando e que precisa soltar. A gente sabe o que a gente tá carregando que não é mais para carregar. Todo mundo aqui sabe. O que precisa desenvolver é a coragem de soltar isso. E a coragem de soltar isso vem da consciência de que você não consegue agarrar outras coisas se a sua mão já tá cheia. Se a sua mão tá cheia, você não consegue agarrar outra coisa. Você precisa esvaziar essa mão para você conseguir agarrar mais coisas. Entende? Esse é o quinto passo para você aplicar a lei da atração todos os dias. Por quê? Porque quando você se conecta com a lei da atração de forma consciente, você está falando para o universo aquilo que você deseja agora de forma consciente. E o universo vai te trazer, mas precisa ter espaço na sua vida para isso chegar. E quando eu falo em ter espaço na sua vida para isso chegar, você precisa... Isso está relacionado ao estar aberta para receber. Porque às vezes o universo está aqui, ó, tá com um negócio na sua porta e você não está aberta para receber. Entende? Vou dar o exemplo lá da venda que eu falei, de você oferecer o seu produto ou o seu serviço. Se você tá lá com essa insegurança para oferecer o seu produto, o seu serviço, não tá fechando cliente, não tá convertendo, não tá conseguindo gerar essa conversão, você precisa fazer o exercício que eu falei. Você precisa ter uma mudança de comportamento, de atitude diferente, porque não é lá fora, não é o cliente. É porque aquela pessoa que sentou lá com você não conseguiu ter a percepção de valor naquilo que você está oferecendo. Não é o preço, não é nada disso, é a percepção de valor. Quando você está falando com a pessoa certa, é a percepção de valor, entende? Da mesma forma, às vezes, por exemplo, isso aconteceu muito quando eu estava no mundo corporativo, né? Eu percebi isso rapidamente.
Quando eu estava no mundo corporativo e eu quis ter clareza do que eu queria fazer, porque eu senti que não era aquele trabalho que ia me dar felicidade e realização, que não era lá que eu ia me encontrar, né? Não era lá que eu estava me encontrando. Eu precisei, naquele momento, abrir a mão, né? Abrir a mão, não no sentido de abrir mão, mas abrir a mão e soltar coisas que não me levavam para a clareza do que eu queria fazer da minha vida. Coisas que não me ajudavam a me desenvolver em termos de autoconhecimento e espiritualidade. Por exemplo, eu tinha um hábito de estar lá no trabalho e tô lá no trabalho, saía do trabalho, trabalhava igual uma louca e saía do trabalho e ia encontrar meus amigos na cervejaria. E a gente fazia isso várias vezes na semana. Então eu sempre tinha esse hábito do happy hour, né? Era happy hour meio que quase todo dia, era dia de happy hour. Porque essa era a minha fuga. Só que quando eu entendi, reconheci que aquele trabalho não era o que eu amava, não era o que me trazia realização de sentimento, porque financeiramente eu ganhava muito bem, mas realização de sentimento, da vida como um todo, de plenitude, de me sentir útil, de sentir que eu estava vivendo aquilo que eu vim aqui para viver. Eu precisava abrir espaço na minha vida para me desenvolver, para reconhecer as oportunidades que o universo tinha para mim. Então, eu comecei a abrir a mão, a soltar, a deixar ir aqueles hábitos e atitudes e lugares e relações que não me traziam autoconhecimento, espiritualidade e autodesenvolvimento. Então, eu parei de fazer os happy hours com a frequência que eu fazia. Para quê? Para estudar, para me desenvolver, para fazer curso e depois para atender pessoas em paralelo, enquanto eu ainda estava no mundo corporativo. Entende? Então, não tem como você agarrar coisas novas se você não soltar as coisas velhas. E o sexto passo, para fechar, lembra que eu comecei a live falando do início do dia e do final do dia? O sexto passo é o seguinte: o sexto passo é você, quando você for finalizar o seu dia, quando você for antes de dormir, né? Se tá na cama já, eu faço ele deitada quando eu tô na cama. Quando você for finalizar o seu dia, é você fazer uma retrospectiva do seu dia. E nessa retrospectiva do seu dia, você analisar e agradecer por tudo aquilo que aconteceu no seu dia. Desde as coisas simples, então, café da manhã, as coisas, os eventos que aconteceram, o teu almoço, as pessoas que você encontrou, os presentes que você ganhou, as coisas que aconteceram na sua vida, como você se sentiu, as coisas boas e, inclusive, as coisas que foram um desafio. Por quê? Esse desafio, ele só aconteceu, ele só foi co-criado por você e atraído por você para você aprender alguma coisa. Então, você vai olhar para esse desafio e por mais que você não tenha reconhecido o aprendizado desse desafio, você literalmente vai reconhecer que sim, existe um aprendizado disponível ali. Por mais que eu não reconheça agora, em algum momento eu vou reconhecer. Então, gratidão, universo, por me trazer esse desafio e essa oportunidade de aprender, de evoluir, de crescer. É assim que eu fecho o meu dia e isso me conecta com o poder da lei da atração. Por quê? Porque a lei da atração, com consciência, atrair para minha vida aquilo que eu desejo, está relacionado à energia que vem do coração, da gratidão, do amor, de eu agradecer por aquilo, de eu reconhecer as bênçãos e as oportunidades que a vida me dá, tá? E aí, de bônus aqui do que a gente falou aqui de seis formas de você aplicar a lei da atração todos os dias na sua vida. Esse exercício que eu falei lá no início do dia, de você literalmente criar o seu dia na sua mente, de você visualizar o seu dia na sua mente, é sobre você fazer esse exercício também da visualização com tudo que você deseja. Com as coisas pequenas do seu dia, mas também com as coisas maiores, com os seus sonhos, com aquelas coisas grandes, com os seus grandes projetos, com os seus grandes desejos,
com as coisas grandes que você almeja para você. Então, eu começo esse treino diário porque quanto mais eu treino isso diariamente, mais eu ganho autoconfiança no processo de cocriação. E é isso que eu quero trazer aqui para você. Quanto mais você se sente autoconfiante no seu processo de cocriação, mais você pratica isso. E mais você fala assim, caramba, olha que massa isso que está acontecendo. Entende? E você automaticamente desenvolve essa consciência de que, poxa, se não aconteceu como eu tinha cocriado, visualizado, significa que existe um sentimento e um pensamento por trás que eu preciso reconhecer. E aí você vai fazer o exercício que eu te trouxe, entende? Então percebe como não é uma coisa que você vai fazer uma vez só na sua vida. Por quê? Porque todo dia você está tendo uma nova oportunidade de viver. E nesse novo dia que você está tendo uma nova oportunidade de viver, é o dia que você vai falar para o universo de novo, universo. Gratidão por essa oportunidade de viver. Então hoje eu quero isso. Se permitindo viver no fluxo da vida, se permitindo ser guiada pela sua intuição, pelo seu sentimento, por onde a vida quer te abrir caminhos, sabendo que você pode escolher os infinitos caminhos e você dá os passos nesses caminhos que a vida abre para você. Isso não é para ser pesado, isso não é para ser forçado, isso não é para ser uma coisa determinista, isso não é para ser uma coisa que vai te trazer peso. Isso é um treino para você se conectar cada vez mais com a leveza e com o fluxo da vida, que já é abundante para você, que já é leve para você. Só que o que às vezes não me deixa viver isso, aquele sentimento, aquela emoção negativa que vem, que eu preciso entrar na trilha e reconhecer o que é. Entende? Fez sentido, gente? Qual que é seu exercício aqui de hoje? O seu exercício de hoje é, dessas 6 atitudes que eu falei aqui pra você, é você reconhecer quais delas estão em baixa, no sentido de quais delas você não tá colocando energia hoje. E escolhe pelo menos uma delas para você colocar energia hoje, tá? Você escolhe pelo menos uma delas para colocar energia hoje, tá? E aí o que acontece? Lá naquele exercício da manhã que eu falei para você, o primeiro que eu falei para você, se você quiser, você pode escrever no seu caderninho de manifestação. Então você pode andar com o seu caderninho de manifestação todos os dias, em todos os lugares, em todos os momentos, e você pode escrever no seu caderninho tudo isso que você deseja cocriar, tá? Então, esse exercício, quando eu faço na cama de manhã cedo, eu não uso o meu caderninho, tá? Mas eu uso o meu caderninho ao longo do dia. Eu uso o meu caderninho quando eu sinto o momento ali, agora eu vou parar para escrever no meu caderninho. Então, eu pego o meu caderninho e vou escrevendo todas essas coisas que eu desejo manifestar. Gente, não vou falar 6 de novo, porque esse é o seu comprometimento com você mesma. A live vai ficar gravada, você pode assistir a live e você vai anotar tudo que eu já falei, tá? Então, isso é uma forma de eu tirar você da sua zona de conforto. Seria muito mais fácil eu falar tudo aqui, tá? Mas eu quero que você faça a sua parte. A sua parte é você assistir de novo e fazer suas anotações. Beleza? Quando eu te estimulo a sair da zona de conforto, eu te estimulo a evoluir. Então, por isso que eu faço isso, tá bom? Beleza? Quantas fichas aí? Fala pra mim quantas fichas caíram. Dani, Conceição, que massa. Muito bom. Boa, Cat, que bom. Isso, depois você assiste lá. Que massa, gente, maravilha. Boa, Kátia, muito bom. Ê, Carolzinha, sua linda. A Camila falou uma coisa muito legal, ó, pra gente fechar a live. Dessa, e quando a gente tá num momento tão cheio de problemas que não conseguimos ver saída, aí eu me culpo porque penso que tô criando coisas ruins. Muito boa a sua colocação. Isso também é um treino, tá? O que acontece?
Quando a nossa vida tá cheia de, né, a gente tá ali, pensa que tá acontecendo um turbilhão, né, o tsunami tá ali acontecendo, você tá no meio daquele negócio. É muito mais desafiador, tá? Só que o que acontece? Você só vai conseguir enxergar a saída se você se colocar do lado de fora desse turbilhão. Por isso que eu falei do exercício da meditação. Esse momento do caos é o momento de você, opa, peraí, deixa esse caos acontecendo, porque ele já tá acontecendo, você não tem o que fazer, já tá acontecendo, já foi, já cocriou. A culpa só vai fazer você baixar a sua frequência e não sair desse lugar. Então não se culpa, você só vai, isso tudo tá acontecendo para você aprender formas diferentes de fazer isso de novo na sua vida. Então, você precisa sair de cena, então você deixa tudo aquilo e você vai meditar, você vai respirar, você vai ficar calma, você vai se conectar com você e você vai olhar tudo isso de fora. E você vai começar a falar para o universo o que você quer no lugar disso. Para que você comece a treinar a sua mente para focar no que você quer no lugar disso. Porque esses problemas, eles ficam acontecendo por quê? Porque você está imersa neles e você continua olhando para eles. Então, você precisa agora começar a olhar para o que você quer no lugar deles. Entende? Então, como que seria um dia seu sem esses problemas todos? Faz esse exercício amanhã de manhã. Começa a visualizar o seu dia sem esses problemas todos. Como é o seu dia oposto disso? Mas foca no oposto disso, naquilo que você deseja. E começa a treinar a sua mente para visualizar isso. E aí você começa a conversar com o universo. E quando eu falo conversar com o universo, gente, é você conversar com você mesma. É você conversar com Deus, com o universo, com o Criador, com Jesus, com o céu, com uma planta, com você. Entende? Isso é conversar com o universo. É você conversar com o universo e falar assim, universo, então agora me traz as oportunidades, as pessoas, as circunstâncias para isso que eu desejo. Eu estou aberta a viver isso que eu desejo. Então traz até mim as pessoas, as circunstâncias, as oportunidades da melhor e mais elevada maneira para eu viver isso. Entende? E você vai começar a perceber que quando você sai do problema, quando você dá um zoom out do problema, olha de fora e coloca no lugar dele aquilo que você deseja, você vai começar a perceber que você vai ficar mais leve, você começa a perceber que você vai começar a ficar mais tranquila, você começa a perceber que você vai começar a conhecer pessoas que vão te trazer ideias, insights, uma escuta ativa, entende? E aí você começa a fazer isso todos os dias, treinar. Quanto mais você treinar, mais você vai se conectar com isso. E se você tem vontade de chorar full time, você tem que chorar. Você tem que chorar e botar isso pra fora. E, obviamente, você precisa observar e perceber observar e perceber os seus hábitos, né? Os seus hábitos de alimentação, os seus hábitos de atividade física, o seu sono básico. Você precisa se alimentar bem, você precisa cuidar do seu corpo e você precisa dormir bem. Isso é básico para você elevar a sua frequência. Tá? O Alisson falou, todos os dias antes de trabalhar eu grito, sou feliz hoje e sempre. Meu vizinho deve estar achando que sou louco. Maravilhoso, deixa ele achar que você é louco, adoro os loucos. Posso já conversar antes de dormir? Pode, a hora que você quiser. Não tem hora, gente, não tem hora, tá? A hora que você quiser. Beleza, meus amores? Excelente pergunta, Cami, gratidão. E tenho certeza que serviu para bastante gente, tá bom? A live vai ficar salva aqui, então podem assistir, rever, comentar, compartilhar e colocar em prática. A principal lição de tudo isso, né, é aquilo que eu falo sempre. Não existe cocriação sem ação. Então você precisa colocar em movimento, você precisa gerar uma ação com base em tudo aquilo que você aprende, com tudo aquilo que você escuta, com tudo aquilo que falam para você. Se você não colocar em ação, nada vai mudar na sua vida, tá? Porque a manifestação, ela requer movimento, ela requer ação, você precisa fazer por onde,
tá? Então, isso é importante. Então, vai lá, define aí um desses 6 pontos que eu trouxe, escolhe por qual deles você vai começar e começa já, beleza? Beijo, gente, gratidão por estarem aqui comigo, pela troca, pela energia, por me ouvirem, e a gente se vê no próximo Momento Cocrie. E vamos pra Bali, é isso aí, Alisson, ano que vem é nós em Bali. Beijos. Tchau.